Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, transmitida online nesse momento de pandemia. O meu nome é Tarcísio, para aqueles que não me conhecem ainda. Sou um dos professores da nossa igreja, a AD Cidade, e hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Nós estamos usando como referência a revista da CPAD, vou até colocar aqui a revista para a gente dar uma olhadinha. Está aqui. Lições Bíblicas, Jeremias, né? Esperança em tempo de crise. E a lição de hoje é a lição número 12. Na lição número 12, o tema da aula de hoje é a opção pelo povo de Deus. A aula de hoje vai ter 3 tópicos, segundo nos recomenda a revista. O primeiro tópico é as profecias de Jeremias se cumprem. O segundo, a opção de Jeremias. Terceiro, como os heróis da fé fizeram suas opções. Eu queria começar falando um pouquinho do nosso contexto, mas antes disso, vamos orar, vamos entrar na presença do nosso Deus, porque é Ele que tem que falar com nossos corações, é Ele que tem que trazer palavras de vida. A gente aqui só vai comentar o que a palavra de Deus diz, mas quem realmente vai ministrar a palavra de acordo com o propósito dele, de forma poderosa, a da vida, é aquele que só Ele pode fazer, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora na Tua presença, Senhor. Há pessoas agora, Senhor, que pararam um pouco um momento da sua vida, separaram um momento para estar buscando aprender mais um pouco da Tua palavra. Deus, que Tu honre agora essa atitude. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor, o próprio Espírito Santo, a ministrar a cada coração e a cada família. Que Tu, Senhor, venha agora nos sondar, venha agora ver as nossas necessidades espirituais, venha agora ver como está o nosso coração e que Tu venha ministrar vida, que Tu venha ministrar libertação, que Tu faça ser conhecido, revela-nos, Senhor, a Tua pessoa, de forma que a gente mude de vida naquilo que ainda precisa ser mudado, de modo que a gente se alegre naquilo que a gente já mudou, de modo que a gente se renda por completo diante da Tua pessoa e glorifique o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o profeta Jeremias e, assim, pelas outras aulas, né, a gente já está sabendo que o povo de Israel caiu em pecado de forma insistente, perdeu noção do temor ao Senhor, e aí Deus levanta o profeta Jeremias e diz: Jeremias, avisa para eles que desta vez eu vou levar eles sim, escravos para a Babilônia, eu não vou protegê-los mais, eu vou deixar Nabucodonosor vir, e ele vai vir e vai levar todo mundo escravo para a Babilônia, e assim esse povo vai começar a aprender a temer o meu nome, vão aprender a ter noção de que o pecado traz consequências, e consequências ruins, como também fazer aliança comigo. É coisa séria, que não deve ser levado na brincadeira. Nós devemos sim, sermos fiéis a Deus. E aí nesse contexto, o primeiro tópico é as profecias de Jeremias se cumprem, como nós já falamos. Tarcísio, que profecias são essas? Deixa eu lhe dizer logo uma. Foi profetizado que Jerusalém seria destruído, e que o templo do Senhor, seria destruído. O templo de Jerusalém, feito por Salomão, foi destruído. Isso aconteceu em 586 a.C. Então, mais de 500 anos, quase 600 anos antes de Jesus nascer. E aí o templo é destruído, e os utensílios do templo, todo aquele material feito de cobre, de ouro, de prata, que enriquecia o templo, é levado para a Babilônia. É nesse momento, por exemplo, que some, ninguém sabe onde está, pelo menos se alguém sabe, não contaram, onde está a Arca da Aliança. Então aquela Arca da Aliança, a Arca do Deus vivo, naquele momento é o momento da história em que se some a Arca da Aliança. Mas a nossa reflexão sobre hoje é a opção
pelo povo de Deus. E chega um certo momento onde é feita uma pergunta para o profeta Jeremias, e é perguntado o que é que ele escolhe, e ele vai dizer que ele escolhe estar junto com o povo de Deus. E aqui a gente vai começar já a adentrar um pouquinho na nossa aula, e nós vamos ler o texto áureo, que é aquele texto mais importante, central, da lição, da moral da lição de hoje. Qual é o texto áureo? O texto áureo é Hebreus 11, versículo 25, versículo 26, que diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é melhor estar junto com o povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, do que estar entregue ao pecado, ou seja, está fora da vontade de Deus. Ele está dizendo que a riqueza de ser ofendido por Cristo, a riqueza da ofensa daqueles que seguem a Cristo é mais valiosa do que as riquezas do mundo, é mais valiosa do que qualquer coisa do pecado, seja vaidade da vida, seja pecado da carne, seja concupiscência dos olhos, não importa qual é o pecado, não importa qual é a riqueza do mundo, o estar com Cristo, o sofrer por Cristo, até isso, porque em Cristo é mais valioso do que qualquer coisa, qualquer riqueza deste mundo. E aqui, por que esse texto é o texto áureo? Porque esse espírito de pensamento é justamente o pensamento do profeta Jeremias. Vai ser proposto para ele fazer uma escolha, se ele vai permanecer com o povo de Israel, com o povo de Deus, ou se ele não vai permanecer. E ele considera melhor está no meio do povo de Israel. A gente leu, já conversou aqui, que se cumpriu a profecia, Jerusalém foi destruída. E aí imagina se alguém perguntasse para ti, é melhor ficar numa terra destruída, numa terra onde não existe mais a glória de antes, onde a cidade está destruída, onde o templo está destruído, ou é melhor ir para a Babilônia? Porque foi ofertada essa opção para o profeta Jeremias. Jeremias, tu vai preferir ficar nesse lugar aqui, todo destruído, que é o lugar do povo de Deus, a terra prometida, ou tu vai pegar e vai para uma terra rica, uma terra maravilhosa, uma terra cheia de coisas boas. E aí Jeremias vai pegar e vai escolher o quê? Ficar junto da terra prometida. Tarcísio, por quê? Porque Deus chamou Jeremias para ser profeta naquela terra e sair da terra de Israel, sair do meio do povo de Deus que ainda estava na terra prometida, que não tinha sido levado escravo ainda, porque sobrou um remanescente lá, não foi levado todo mundo não. Sair de lá era dizer para Deus, Deus, tu me chamou para ser profeta aqui, mas eu prefiro não ser profeta no meio da Babilônia, onde tem riqueza, conforto, comida, onde eu não vou ter vergonha de estar morando numa terra destruída. Eu prefiro estar lá do que estar aqui cumprindo o plano que tu tem para a minha vida. Jeremias diz, não, de jeito nenhum. Eu amo esse povo, eu amo essa terra. E para mim é melhor estar no centro da vontade de Deus. É melhor estar junto com o povo de Deus do que estar longe da vontade de Deus. Jeremias escolhe, considera muito mais valioso ser fiel a Deus. Esse chamado e esse exemplo de Jeremias é o mesmo exemplo que tem para a gente. O mundo está por aí e aí ele nos chama o tempo todo para a gente estar vivendo todo tipo de coisa. Vaidade da vida, pecado. Se você é adolescente, eles chamam vocês para festa, eles chamam você para viver uma vida desregrada, longe dos princípios da palavra de Deus. Se você está trabalhando com um adulto, lá você às vezes é tentado a se envolver em adultério com a colega de trabalho, ou então se envolver com falcatruas para aumentar o seu rendimento, o seu pagamento se você é dono de empresa, ou então você se apropriar de um bem da empresa se você é um trabalhador. Enfim, existe
Existem várias formas da gente ser tentado a se afastar da vontade de Deus. O mundo vai testar a gente. O nosso próprio corpo, a nossa carne, vai testar a gente. Mas aí naquele momento, a gente pode se lembrar de exemplos como o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, que considerou que as riquezas de servir a Deus são muito maiores. Paulo vai dizer que por causa de Jesus, por causa de Cristo, ele considerou perda todas as outras coisas. Ele pegou e disse: eu perco tudo, mas por Jesus eu perco tudo sim, porque de Jesus eu não abro mão. Outras pessoas também fizeram isso. Moisés fez isso, Esté fez isso. Nós vamos falar um pouco sobre essas pessoas um pouquinho mais para frente, mas eu estou fazendo menção disso para a gente já ter em mente o seguinte, que a gente não está somente lendo a decisão que Jeremias tomou. A gente está olhando para o exemplo de Jeremias e Deus está nos convidando a nos posicionarmos também. E muito importante, não é só Deus que está chamando a gente a tomar posição do lado dele. O mundo também está chamando a gente a tomar uma posição mais longe de Deus. A nossa carne está chamando a gente a tomar posição mais longe de Deus. Os nossos inimigos espirituais que existem e militam contra a igreja, lutam contra a igreja, eles também tentam nos afastar da vontade de Deus. E o nosso coração se vê no meio dessa batalha. E nós não podemos ir pelo fluxo da maré, pela pressão do mundo, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho chama para um lado, de repente os nossos pais puxam para o outro. Está sempre alguém puxando a gente em alguma direção. Deus nos chama a gente ter raízes. Tarcísio, o que é ter raízes? Raiz é você estar firmado em alguma coisa. E o que é que o cristão deve usar para se firmar? O cristão deve se firmar em quê? O cristão deve se firmar em Deus e no que Deus tem para nossas vidas. E nesse contexto, já entrando aqui um pouquinho, a gente vai ver qual é a verdade prática. A verdade prática de hoje, conforme está no slide, é: como homens de Deus, esta é a única alternativa, optar em permanecer com o povo de Deus, ainda que isso nos custe sacrifícios, perdas e até a própria vida. Deixa eu te falar, tem duas coisas que eu queria destacar sobre o que é permanecer com o povo de Deus. Tarcísio quer permanecer com o povo de Deus? Peguemos o exemplo de Jeremias. Jeremias, naquele tempo, ele estava junto com o povo de Deus da época que era Israel, que era o povo judeu. Aí você pega e pergunta: Tarcísio, aquele povo de Israel, aquele povo judeu naquele momento, eles estavam vivendo a vontade de Deus? Eles eram pessoas perfeitas? Aí eu vou dizer para ti: não eram. A gente sabe que não. Inclusive eles estavam em pecados. E porque ele estava em pecado, o Senhor estava pesando a mão em juízo sobre a vida deles. A cidade tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído. Então, a gente olha e Jeremias poderia ter perguntado assim: por que ficar aqui fazendo parte do povo judeu? Se o povo judeu está em pecado, por que ficar aqui perto do povo judeu, se o povo judeu não é perfeito? Por que ficar aqui perto de Israel, dentro de Israel, se Israel me dá tanta tristeza? Jeremias, ele tinha sido perseguido, tinha sido preso, tinha sido jogado dentro de um poço, ele quase morreu se Deus não tivesse livrado ele. Ele poderia dizer assim: Jeremias, no meio do povo de Israel, no lugar de ter sido parabenizado por estar aqui, por estar vivendo a vontade de Deus, por estar servindo o povo fez foi me tratar mal. Eu vou querer ficar aqui? Não vou querer ficar aqui não. Jeremias poderia ter dito isso, mas Jeremias tendo o coração de servo, Jeremias tendo o coração apaixonado por Deus em amor, Jeremias também tendo o coração apaixonado pelo povo de Israel em amor, Jeremias age como Deus quer. Jeremias diz: eu vou ficar com o povo de Israel. A gente é chamado a fazer parte da igreja. Porque o povo de Deus agora é a igreja. E aí vem a pergunta: a igreja é perfeita? Não. Eventualmente, a igreja, algumas pessoas na igreja podem errar com a gente. Eu vou falar agora de mim, Tarcísio.
Se a igreja, a cidade, a nossa igreja, fosse toda perfeita, rapaz, na hora que eu, Tarcísio, entrasse na igreja, ela não seria perfeita. Porque eu, Tarcísio, não sou perfeito, eu erro de vez em quando. E, meus irmãos, vamos ser francos, você que está em casa, também você erra. Você, como pai, não é um pai perfeito. Você, como filho, não é um filho perfeito. Você, seja qual for o seu papel social ou local onde você está, nós sabemos que não somos pessoas perfeitas. Eventualmente a gente erra. E quando a gente vem para a igreja, às vezes a gente vem esperando que todo mundo seja perfeito. Mas na igreja vai ter pessoas como nós, que não são perfeitas. Até o pastor não é perfeito. Apesar de a vida do nosso pastor ser um exemplo para nós, nós sabemos, através da Bíblia, e ele mesmo pega e diz de vez em quando que ele precisa mais de Deus para melhorar, deixando claro que ele também não é perfeito. Então, assim, uma igreja onde nem todo mundo é perfeito, porque nós não somos perfeitos. É impossível, em algum momento, alguém não pisar no nosso pé. É impossível, em algum momento, alguém não nos ferir, não nos decepcionar. Jeremias provou uma coisa mais séria, tentaram matar Jeremias. Aqui na igreja, ninguém nunca quis me matar, graças a Deus, e eu acho que também nunca vai acontecer de jeito nenhum, porque nós, como igreja, estamos tentando se aproximar de Deus, servir a Ele em amor. Mas, Tarcísio, por que você está falando isso? Porque, veja bem, Jeremias tentou ser morto aonde estava. E mesmo assim ele não abriu mão de estar no centro da vontade de Deus, que era estar no meio do povo de Deus. E tem gente que às vezes, por pouca coisa, às vezes por causa de um olhar mais frio, às vezes porque um irmão não deu paz do Senhor, às vezes por algo mais sério, como uma fofoca que não devia ter acontecido, pelo um acesso de ira de alguém na igreja que não devia ter acontecido, a pessoa diz assim: eu não vou mais para a igreja não. Eu não quero pisar mais na igreja, não. Meu irmão, se você está querendo sair do meio do povo de Deus, porque alguém pecou, e essa é a palavra, fofocando de você, ou falando de forma mais grosseira, ríspida com você, lhe tratou mal, foi injusto. Se você quer se afastar do povo de Deus, da igreja, da onde Deus quer que você esteja, porque você foi de alguma forma tratado mal, ou alguém lhe decepcionou, imagine Jeremias, tentaram matar Jeremias. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Ok, você pode ter sido ofendido, mas por causa dessa ofensa, você vai se dar o direito de viver longe do que Deus quer que você viva? Porque Deus nos chamou a congregar. A Bíblia diz: não façais como algum que deixaram de congregar. A Bíblia diz: aquele que se isola, insurge, levanta guerra contra a sabedoria. E Jesus é a nossa sabedoria. É plano de Deus a gente estar em igreja. E aqui vem a pergunta: Tarcísio, o que é estar no meio do povo de Deus? Estar no meio do povo de Deus, para nós hoje, é fazer parte de uma igreja. Mas não é somente isso não. Fazer parte da igreja é também ser cristão e povo de Deus de verdade. Porque tem gente que diz assim: Tarcísio, não se preocupe comigo. Faz 20 anos que eu estou na igreja e vou morrer aqui dentro. Mas a pessoa está aqui dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. Jesus não está dentro dela. Porque se nós temos que permanecer na igreja, também temos que permanecer de verdade, com o Espírito Santo reinando sobre nossas vidas, orientando nossas ações, para que a gente ande em santidade, em justiça, em amor, servindo ao Senhor. E aqui, qual é a lição de hoje? A lição de hoje é que nós devemos permanecer na igreja local. Apesar da igreja não ser perfeita, é projeto de Deus e é bênção de Deus para nossas vidas, e o Espírito Santo está ali, e tem coisas maravilhosas e pessoas maravilhosas dentro da igreja. É claro que pode acontecer algo ruim lá. Acontece, nós não somos perfeitos, mas não devemos usar isso como pretexto para se afastar da vontade de Deus. Por outro lado, também permanecer na igreja é ser igreja de verdade, é a gente ser bênção para o próximo, é a gente viver e atender o chamado de Jesus para andar em santidade, para ser corpo de Cristo, para de verdade a gente não ser somente igreja, instituição, mas também ser igreja de verdade, corpo de Cristo. E assim como
a mão do Tarcísio obedece à cabeça do Tarcísio, assim como o pé do Tarcísio obedece à cabeça do Tarcísio, a igreja, que é o corpo de Jesus, tem que obedecer à cabeça, que é Jesus. Jesus é a cabeça, é Ele que comanda as nossas ações e nós devemos viver de acordo como Cristo quer. Bem, a gente já viu qual é o texto áureo, que é considerar estar na centro da vontade de Deus muito melhor que qualquer tentação de viver livre da igreja ou qualquer tentação de viver envolvido com o pecado. É muito melhor. Qual é a verdade prática? É vivermos como povo de Deus, de verdade, submisso ao Senhor, frutificando e glorificando o seu nome. E aqui a gente vai ver o slide, aí vamos falar um pouquinho do contexto da decisão de Jeremias. Olha o texto, a gente vai ler um texto de Jeremias, que é o momento onde Jeremias vai tomar a decisão dele. O texto está em Jeremias, capítulo 40, versículo do 1 ao 6. Nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim, contexto da decisão. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda da Babilônia, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando Jeremias, ele, atado com as cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tarcísio, não entendi muito, deixa eu te explicar. A Babilônia atacou Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Quem estava no comando lá era o capitão Nebuzaradã. O Nebuzaradã pegou e levou todo mundo algemado para uma cidade que ficava perto, a cidade de Ramá. E chegando lá, ele percebeu que Jeremias estava no meio do povo. Quando ele percebe que Jeremias está no meio do povo, ele pega Jeremias e ele vai ter uma conversa com Jeremias. É isso que está escrito aqui, ó. Estando ele, Jeremias, atado com cadeias, no meio das outras pessoas que estavam no cativeiro, aquelas pessoas que vieram de Jerusalém, de Judá, que foram levados para cativos para a Babilônia. Aí diz assim, porque o capitão da guarda, o Nebuzaradã, levou a Jeremias e lhe disse, Nebuzaradã chega para Jeremias e vai dizer assim, Jeremias, o Senhor, o teu Deus, pronunciou esse mal contra esse lugar, contra Jerusalém e contra Judá. E o Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que sucedeu tudo isso a Israel. O que está acontecendo? Deus é tão incrível que ele usa a boca do babilônio, que não é povo de Deus, para profetizar para Jeremias. Jeremias está ali, ele viu a cidade dele ser destruída, Jeremias está ali preso, aí Jeremias olha para o capitão, que é o chefe dos inimigos, que prendeu ele, prendeu todo o povo, e de repente, aquele homem ímpio, aquele homem que não temia a Deus, aquele homem babilônico, ele vai falar a palavra de Deus para Jeremias e vai dizer assim, Jeremias, tudo isso que está acontecendo aqui foi o próprio Deus que fez, porque o povo de Israel pecou. O que Deus está fazendo? Deus está usando a boca de um ímpio para profetizar para Jeremias. Eu fico imaginando, imagine você numa situação ruim, e aí aquela pessoa que te fez mal, talvez o chefe do teu trabalho, por exemplo, e você sabe que é uma pessoa que não teme a Deus, ela começa a ser usada em profecia por Deus para dar uma mensagem vinda de Deus, porque aquele homem, aquele babilônico, ele começa a falar a mais pura verdade vinda do céu. O Senhor, teu Deus, foi que pronunciou, determinou que tudo isso aqui acontecesse. Então o que está acontecendo é Deus usando o próprio capitão da guarda para levar uma palavra de Deus para Jeremias. Mas a gente ainda vai para o momento da escolha. O momento da escolha aqui, vamos ver o slide? Olha só, agora Jeremias, chegou a hora, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. O capitão da guarda chega e liberta Jeremias e diz, Jeremias, já soltei teus braços. E aqui a gente vai chegar na hora da escolha de Jeremias. Olha a escolha, a opção. O capitão diz assim, se te apraz, se é teu prazer vir comigo para a Babilônia, vem e eu vou cuidar de ti.
Olha que proposta, o capitão da guarda, um homem super importante da Babilônia, um país riquíssimo que estava dominando o mundo todo, chega e diz assim: Jeremias, se for teu prazer, se tu quiser, se te apraz, vem comigo para a Babilônia, eu vou cuidar de ti. Olha que proposta. Muitas vezes vem um convite desse do mundo e diz assim: sai da igreja. Para que ficar na igreja, rapaz? Vem para cá, a gente cuida de ti. Vem para cá, tu vai ver como tu vai ter dinheiro. Vem para cá, tu vai ver as festas que tu vai participar. Vem para cá, tu não vai precisar mais ter vergonha, porque aí tá nessa igrejinha com coisa de crente, coisa de Deus, jogando a vida fora. Vem aqui curtir, deixa com a gente que a gente vai te ajudar a tu ter o melhor dessa terra. E aí é feita essa proposta para Jeremias. Mas a pessoa também dá a opção. Qual é a opção? Ele diz: mas se não te apraz, se tu não quer vir comigo, se tu não quer vir para a Babilônia, então tu não vem, tu que sabe. Olha a proposta aí. Meu irmão, se você estivesse no lugar do Jeremias, e aí você olhasse para trás e visse todo o seu país destruído, toda a cidade destruída, só quem ficou lá foi gente doente, gente sem riqueza, ou seja, lá só tem miséria e fome. Mas tu sabe que Deus quer que tu fique lá. E aparece na sua frente a possibilidade de ir para a nação mais rica. E alguém poderoso dessa nação rica diz assim: eu vou cuidar de ti. Qual seria a tua escolha? Uma pergunta mais importante ainda. Você, no dia a dia, quando chega o convite para você ir para a igreja, ir para o culto ou gastar tempo em outras programações, quais, Tarcísio? Não sei. Netflix, festa, caminhar, WhatsApp, gastar tempo perto de Deus ou longe de Deus? O que você tem escolhido? Quando chega a oportunidade de andar em santidade ou cair em pecado, o que você tem escolhido? Quando chega a oportunidade de fofocar, invejar, cair no orgulho, ou então amar o próximo e ser coerente com esse amor e andar de forma pacífica abençoando os outros, o que você tem escolhido? Jeremias escolheu permanecer no meio do povo de Israel. E aqui, olha a continuação do capitão. Olha o que mais o capitão disse. Ele disse assim: olha, Jeremias, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que tu vá, para ali vai. Olha o que o capitão diz, que palavra poderosa. Jeremias, o que parecer bom e reto aos teus olhos, tu vá atrás de fazer. Meu irmão, na prática, é isso mesmo que acontece. Aquelas pessoas que de verdade no íntimo, não apenas de boca, acha bom e reto, acha maravilhoso, acha realmente que é uma riqueza incomparável, está no centro da vontade de Deus. Na hora da tentação, essas pessoas dizem: eu prefiro ficar no centro da vontade de Deus. Eu trocar o centro da vontade de Deus por assistir novela? Trocar o centro da vontade de Deus por adulterar, trocar o centro da vontade de Deus por qualquer tipo de pecado ou vaidade, trocar o centro da vontade de Deus para ficar com amargura, invejando o irmão, ou então guardando rancor no coração, de jeito nenhum. É bom e reto aos meus olhos. Eu tenho prazer de verdade, não é da boca para fora não. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu escolho perdoar, eu escolho andar em santidade, eu escolho andar em justiça. Uma pessoa que realmente no íntimo acha bom e reto, está no centro da vontade de Deus, ele escolhe estar no meio do povo de Deus, está no meio do povo de Deus para nós, fazendo parte da igreja, mas está no meio do povo de Deus também, de verdade sendo igreja de Jesus, ou seja, de verdade obedecendo ao Senhor. E aí é dada a opção para Jeremias. E aí, Tarcísio, o que é que Jeremias escolhe? Olha, vamos ler o que Jeremias escolhe, mas todo mundo já está sabendo. A escolha de Jeremias é óbvia, porque é bom e reto aos olhos de Jeremias, está no centro da vontade de Deus. Olha o que está escrito. Mas como ele ainda não tinha voltado, como Jeremias ainda não tinha voltado para Israel,
o capitão disse, volta a Gedálias. Olha, tu não quer vir comigo, Jeremias? Então vai para Gedálias. Gedálias é o filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Olha o que o capitão está dizendo. O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, ele colocou Gedálias para cuidar daquela terra destruída. Se tu não quer vir comigo para a Babilônia rica, prefere ficar com o povo de Deus no meio dessa cidade destruída, então pronto, vai lá e fica com Gedálias. E aí ele fala novamente, ou Jeremias, se para qualquer outra parte tu quiser ir, tu vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, um presente, e o deixou ir. E aí no próximo texto diz assim, olha o título, escolhendo a vontade de Deus. Assim veio Jeremias a Gedália, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Jeremias tinha sido chamado por Deus para ser profeta no meio da terra de Israel, e ele sabia que não deveria sair de lá, deveria permanecer lá, profetizando no meio do povo de Israel, que não tinha sido levado escravo para a Babilônia, mas que ficou para cuidar da terra. E aí, Jeremias, ele não pensa duas vezes, aqui é o meu lugar, aqui é onde Deus quer que eu esteja. Eu sei que eles tentaram me matar. Eu sei que eu sofri nessa terra. Eu sei que esse povo não é perfeito e às vezes peca. Eu sei que é muito melhor estar onde tem riqueza do que nessa terra destruída que às vezes tem até fome. Mas é melhor estar no centro da vontade de Deus do que longe do meu Senhor. E não há nem o que pensar. É bom e reto aos meus olhos, ao meu coração. É a minha vontade verdadeira. Está no centro da vontade de Deus. E é isso que Jeremias decide. Então, a nossa reflexão de hoje é uma reflexão que diz assim, inúmeros personagens da Bíblia, inúmeros exemplos de pessoas que viveram e que está contada a história lá na Bíblia. Inúmeras pessoas passaram por dificuldades, às vezes foram maltratados por estar no meio do povo de Deus, por às vezes estar no centro da vontade de Deus, e também foram tentados com iscas de prazer que o mundo oferece lá fora, para deixar o povo de Deus em troca de algo bom, de uma tentação, de uma coisa que tenta nos afastar. Mas existem pessoas que de verdade, porque acham que é bom e reto estar diante de Deus, a coisa mais maravilhosa do mundo, que realmente valoriza Deus acima de todas as coisas, que verdadeiramente ama a Deus e ama ao próximo. Essas pessoas escolhem permanecer no centro da vontade de Deus, ou seja, permanecer fazendo parte do povo de Deus, no nosso caso, igreja. A igreja não precisa ser perfeita, mas a igreja foi feita por Deus para nós crescermos e nós, um com o outro, aprendermos a sermos mais parecidos com Cristo, juntos. Não adianta procurar uma igreja perfeita. Tá, isso que você está querendo dizer? Que se você ficar procurando uma igreja que seja perfeita para fazer parte, eu até brinco dizendo assim, se você achar uma igreja perfeita, faça um favor, fique longe dela, porque se você entrar, você vai estragar. Mas tem um detalhe, um dia, Jesus vai voltar. Aleluia. E quando ele voltar, ele vai pegar essa igreja. Ele vai revestir da perfeição. Então todos nós, eu e você, que achamos bom e reto servir ao Senhor, que não queremos ficar fazendo parte desse mundo, mas queremos servir ao Senhor, amando a Deus e ao próximo, ele vai nos levar para a sua glória. E ali ele vai nos revestir da perfeição. E para todo sempre, aí sim, não haverá mais pecado. E nós, como a igreja santa, pura, limpa, revestida da perfeição, como noiva preparada, se uniremos e permaneceremos com o Senhor por toda a eternidade. Mas a nossa lição, ela não termina por aqui, né? Ela tem alguns tópicos. Como eu falei, a revista, ela apresenta 3 tópicos. Vamos dar uma olhadinha melhor nesses tópicos? O primeiro tópico é: as profecias de Jeremias se cumprem. E esse tópico se divide em 1, a destruição de Jerusalém, 2, o fiel cumprimento das palavras de Jeremias. O 1 nós já comentamos. Jerusalém foi destruída, ela foi sitiada.
Ela foi atacada durante 2 anos por Nabucodonosor e finalmente a cidade caiu e o templo foi destruído também. Agora, talvez você lendo o tópico 2 diz: o fiel cumprimento das palavras de Jeremias. Quando você estiver lendo o livro de Jeremias, você vai ver que tem várias profecias lá. E todas as profecias de Jeremias se cumpriram. Ele disse que ia acontecer coisas e essas coisas aconteceram. E aí talvez você pergunte assim: Tarcísio, que coisas são essas? Vamos dar uma olhadinha no slide e a gente vai comentar. Eu coloquei até algumas referências para a gente olhar, assim, para saber caso você queira verificar na sua Bíblia em casa. Olha só a primeira profecia. A primeira profecia foi a destruição de Israel por Nabucodonosor. Aconteceu. Segunda profecia, a destruição dos inimigos. Os inimigos de Israel, os inimigos que estavam lá junto de Jeremias, aconteceu. O estado de calamidade de Israel ao longo da execução do juízo divino, durante o sítio, durante o ataque de 2 anos que Nabucodonosor fez contra Israel, o povo passou necessidade e Jeremias tinha profetizado o que aconteceria nesse período. E aí vem a sua pergunta: Tarcísio, aconteceu? Aconteceu também. Mais algumas profecias que Deus disse o que aconteceria com os reis de Judá. Deus chegou a dizer como eles seriam presos, o sofrimento que eles passariam. E aí vem a pergunta: aconteceu? Aconteceu. Também foi dito a duração do cativeiro de Israel na Babilônia. Israel foi preso e foi levado para a Babilônia. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, profetiza aí, vão ser 70 anos escravo lá na Babilônia. E de fato, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê que eles ficaram escravos na Babilônia 70 anos. Aconteceu também. E por fim, quando passa os 70 anos, vai acontecer o quê? O retorno do cativeiro. Jeremias 33, que vai justamente estar escrito em detalhes a história, lá no livro de Neemias, por exemplo, e de Esdras, vai estar relatado, né, a volta de Israel e como eles estavam construindo o templo, como eles estavam construindo o muro da cidade, começando toda aquela reconstrução. Mas, Tarcísio, por que você enfatizou que o que Jeremias profetizou aconteceu? Porque profecia com Deus é assim, e a gente tem que estar atento a isso. O que Deus profetiza, o que Deus fala para o profeta que vai acontecer e o profeta anuncia, acontece. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem várias profecias com relação a esse mundo que está agora. O mundo, quando nos chama para a gente sair da vontade de Deus, ele diz assim: deixa disso, tu tá perdendo a tua vida, não vale a pena ficar aí na igreja, vivendo, cheio de regras, vivendo em santidade, vivendo fiel à tua mulher, vivendo fiel, no caso das mulheres, com o teu marido, no caso dos filhos, sendo submissa aos teus pais, sendo honesto no trabalho. Para que tudo isso? Não vale a pena não. Deixa eu te dizer, a Bíblia profetiza que vai chegar a hora que o nosso Senhor vai voltar. E aí, aqueles que viveram, que se declararam fora da vontade de Deus, que insistiram em permanecer longe de Cristo e da sua salvação, vai ter condenação eterna. E aqueles que se submeteram ao Senhor, eles ouvirão Jesus falar: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Entra no gozo do teu Senhor, no prazer do teu Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Não importa se tu está olhando como Jeremias e está vendo toda a tua cidade destruída. Não importa se tu está vendo perseguição e gente jogando pedra em ti, às vezes até literal, por causa que tu é cristão. Saiba de uma coisa: um dia vai tu entrar no reino do Senhor Jesus. Vale a pena. As profecias de Deus se cumprem. Aleluia. E aqui,
nós vamos para o item 2. O item 2 nós já falamos com detalhe, então a gente vai ver rapidinho, só para ficar claro que a gente atendeu esse item, né, da revista. Qual é o item 2? Jeremias sob custódia. De fato, o texto que a gente leu viu que Jeremias estava lá preso quando o capitão chega para falar com ele. A teologia em boca de ímpio, que é aquele momento em que o capitão fala a verdade de Deus para o próprio Jeremias, e isso, gente, dá um controle muito grande de Deus, porque quando a gente vê a pessoa que não tem temor de Deus falando coisas que ele não teria como saber se Deus não tivesse falado, falando coisas que a pura verdade de Deus, nos lembrando que o nosso Senhor é verdadeiro e que sua palavra não falha, aí o nosso coração se conforta. E foi isso que aconteceu. E logo depois do capitão falar tudo isso que aconteceu foi a vontade de Deus, aí o capitão dá a Jeremias a opção de escolha. E aí nós vamos para o item 3, a opção de Jeremias. A opção, gente, do homem de Deus sempre é fazer a vontade de Deus. O pastor Ilquias, no outro dia ele estava pregando e ele falou que pecado é cartão de crédito. Uma hora a fatura chega. Deixa eu te dizer uma coisa. Santidade é vitória. Uma hora o Senhor nos dá a recompensa. Mantenha a sua recompensa. Não abra mão da vitória que vem de andar em santidade. Não abra mão da vitória que vem em se manter fiel a Deus e buscar ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Não abra mão da vitória que vem de ter momentos de adoração com o Senhor. Não abra mão, porque a fatura do pecado chega como um cartão de crédito uma hora e vem cara. Mas também a bênção da vitória daqueles que permanecem perseverantes em não negociar valores eternos, de não negociar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Uma hora a gente recebe coisas boas aqui na terra, mas nossa grande surpresa vai ser quando a gente chegar lá no céu. Aí, meu amigo, você vai ver que vale a pena, porque a palavra de Deus se cumpre. Mas tem outros item. Qual é o item, Tarcísio? É o item 3 que eu estava querendo chegar para mostrar que não foi só Jeremias que tomou posição diante de Deus. A gente está vendo aqui, como os heróis da fé fizeram as suas opções. Se você quiser saber mais detalhes, você pode ler o capítulo 11 do livro de Hebreus. Lá vai ter uma pequena história resumindo vários exemplos de heróis da fé, que são exemplos para nossas vidas. O primeiro é a opção de Abraão. Tarcísio, quem foi Abraão? Abraão foi um homem que vivia na terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra muito importante, que era uma cidade cheia de comércio, mas também era uma cidade cheia de pecado. E aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. A minha vontade não é que tu permaneça aí no meio da cidade de Ur dos Caldeus, não, essa cidade de pecado. Eu quero que tu vá para uma outra terra, um outro lugar. Minha vontade está lá. Abraão creu em Deus. Abraão aceitou o comando de Deus. Abraão deixa a terra de Ur dos Caldeus e diz, para mim, é como se ele falasse isso, para mim é melhor e por meio do deserto, atrás dessa terra que Deus falou, mas está no centro da vontade de Deus, do que ficar em segurança na cidade de Ur dos Caldeus. E aí, nosso exemplo 2 é a opção de José. Tarcísio, quem é José? José foi um dos filhos de Jacó, também chamado Israel. E aí, ele virou escravo no Egito e tem uma hora que ele chega a ser governador do Egito, um homem importantíssimo. Embaixo do faraó era ele que mandava em tudo. E aí quando ele está no poder lá, os irmãos dele chegam lá. E aqueles irmãos dele tinham vendido ele como escravo. Aqueles irmãos dele machucaram ele. Então José naquele momento é tentado a ser um homem amargurado, é tentado a querer se vingar, é tentado a viver do passado. Mas José olha com amor para aqueles irmãos, perdoa eles e fala para aqueles irmãos: meus irmãos, não se assustem. Foi Deus que me transformou no governador do Egito para que eu pudesse salvar a vida de vocês, porque está vindo uma grande fome aí. E aí, através de mim, Deus vai salvar a vida de todo o povo
do nosso pai, de vocês, meus irmãos, dos filhos de vocês, e tragam meu pai também para cá, porque Deus está querendo, através da minha vida, proteger. Note, José escolheu o quê? Ele escolheu abrir mão da amargura, ele escolheu abrir mão da vingança para viver a vontade de Deus. José sabia que a vontade de Deus é que ele perdoasse os seus irmãos e protegesse os seus irmãos. Aí você diz, Tarcísio, eu também quero proteger meus irmãos, mas os seus irmãos venderam você como escravo? Entenda, muitas vezes, alguns de nós podem não querer perdoar o irmão porque o irmão olhou feio para a gente. Porque o irmão disse uma palavra mais dura. Os irmãos de José venderam ele como escravo, gente. Ele passou parte da vida dele apanhando como escravo no Egito. E mesmo assim, José perdoou. O Senhor está chamando nós, a cada um, ficarmos no centro da vontade de Deus. Sermos igreja, estando aqui no local, mas sermos igreja também no sentido de vivermos no centro da vontade de Deus, porque ser igreja, estar na igreja, é estar embaixo do plano de Deus, é viver do jeito que Deus quer, é fazer o que Deus quer que a gente faça. O outro exemplo foi Moisés. Moisés, ele foi criado, adotado pela irmã do faraó. Ele era um príncipe do Egito, era um homem importantíssimo no Egito. Mas Moisés, por amor a Deus e por amor ao povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, ele disse assim: eu prefiro sofrer como povo judeu, eu prefiro sofrer sendo um escravo junto com o resto do povo judeu do que ser da família do faraó, porque é melhor estar no centro da vontade de Deus, sofrendo por estar fazendo parte do povo de Deus, do que ter as riquezas desse mundo. Olha a escolha. Tem gente que por aí, que às vezes diz assim, não quero ser crente não. Por que eu não quero? Porque meus amigos vão fazer piadinha comigo. Moisés topou sofrer junto como escravo com o resto do povo judeu. Moisés abriu mão da riqueza de ser um dos príncipes, mas ele prefere estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, com tantos exemplos que passaram coisas que são, na maioria das vezes, muito mais forte, muito mais desafiadores do que a nossa vida atual. Como é que a gente pode se dar ao luxo de se vender, de ceder por pouca coisa? Pelo contrário, a gente é convidado, pelo exemplo dessas pessoas, a ter compromisso total com o Senhor e estarmos no centro da vontade de Deus. Vamos ver mais duas opções aqui. Esther. Tarcísio, quem foi Esther? Esther, ela foi uma mulher muito bonita que se casou com o rei do império e se tornou uma mulher importante. E aí surgiu uma lei naquele tempo que iria matar todos os judeus. Só que Esther, ninguém sabia que ela fazia parte do povo judeu. Então, note, se viesse a lei que ia matar todos os judeus, ela, como rainha, ela, que o povo não sabe que é judia, ela seria o quê? Poupada. E ela viveria no bem e bom na riqueza, enquanto todo o povo de Deus seria morto. Aí o que ela fez? Ela pegou e disse para o rei: eu também sou judia, poupe meu povo. O que ela estava fazendo? Ela estava dizendo assim: eu prefiro me arriscar a morrer junto do povo de Deus do que viver como rainha, longe do centro da vontade de Deus. Porque ela acreditou quando disseram para ela: se você é rainha, você está aí para servir ao Senhor e interceder pelo povo de Deus. Muitas vezes nós somos constrangidos por conhecidos que dizem assim: mas você é crente? Você fica com essa história, esse povo que fica na Bíblia, fica querendo ler Bíblia, viver Bíblia, esse povo, eles não são muito inteligentes não. Tem uns que chegam a dizer na cara da gente: o pastor é ladrão. E aí, às vezes a gente fica assim: vou perder o amigo se eu não concordar. Ou então, a gente se cala, fica mudo. Esther, diante das ameaças
contra o povo de Deus, ela se posicionou e colocou: é meu povo. Se alguém falar que o pastor é ladrão, nós conhecemos o nosso pastor, um exemplo de integridade. Não hesite em defender e dizer: na minha igreja não. O nosso pastor é muito honesto, é um homem de Deus, e a nossa igreja é de verdade obediente a Cristo. Vem cá de perto, vamos assistir um culto? Não tenha vergonha de fazer parte da igreja. Não tenha vergonha de defender o pastor, porque você sabe que o nosso pastor é uma pessoa honesta. Não tenha vergonha de defender homens e mulheres de Deus. O povo de Deus é um povo especial. A igreja, ela não é uma pessoa que perde tempo porque está lendo a Bíblia. Pelo contrário, a igreja é sábia e é prudente. Testemunhe diante das pessoas do mundo. Meu querido, perder tempo é estar longe de Deus. Você já esteve com Deus? Pois é. Então você é que não sabe. Eu já estive no mundo e eu já estive com Deus. Então eu posso falar com propriedade, porque eu conheço os dois lados da moeda. Olha, estar com Deus é melhor. E você já foi crente? Não, não fui. Então você não pode falar nada. Vem cá ser crente também, mas seja de verdade. E aí você vai descobrir como é bom, como é maravilhoso e como vale a pena estar junto diante de Deus. E aqui eu coloquei uma sexta pergunta. Qual é a sexta pergunta? A tua opção, meu irmão, qual é? Você se intimida diante das críticas das pessoas? Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você? Você fica escrevendo no caderninho quantas vezes você foi ofendido, para usar isso como desculpa para se afastar da igreja e do que Deus quer para a sua vida? Ou você faz como esses homens e essas mulheres que a gente citou como exemplo e coloca Deus no centro da sua vida e diz: não, Deus é mais importante. O mais importante é fazer a vontade de Deus. E aqui eu queria pegar e a gente comentar esse slide. Olha só, a escolha de todo cristão. Escolher o povo de Deus significa estar com o povo de Deus, ou seja, fazer parte de uma igreja local e também ser povo de Deus. Porque ser povo de Deus não é somente vir no templo, não. Ser povo de Deus é orar em casa, é andar em santidade no meio da rua, é ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, é viver como Cristo quer que a gente viva. Ser povo de Deus é escolher ser como Jesus. Aleluia. E aqui eu quero lembrar que nos nossos cultos de terça-feira, o pastor Yuki está apresentando uma série, nossa igreja, né, que se chama Não Sou Deste Mundo. E aí está no YouTube, a gente tem os nossos valores, a nossa forma de ser e viver. Mas Tarcísio, por que você falou nisso? Eu falei nisso porque eu queria ler um texto que está em Hebreus 11, o texto do Heróis da Fé. Na verdade, de João. Me enganei, de João, deixa eu ver aqui. Nosso chamado. Olha o que Jesus disse. Dei-lhes a tua palavra. Jesus falando para o Pai, orando. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Meu irmão, Jesus nos deu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, os nossos valores, a forma como nós devemos viver. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque nós não somos desse mundo. E nós não somos desse mundo como Jesus também não é desse mundo. Nós amamos ao nosso Senhor Jesus e ele não faz parte desse sistema de pecado, de amargura, de inveja, de briga, de muitas coisas erradas que tem nesse mundo. E ele nos chama a nós sermos como ele. Olha só, Jesus continuando: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, se você não é deste mundo, como Jesus não é, então um dia você vai estar no céu com ele. Porque o teu lugar não é aqui, é lá no céu. E se teu lugar é lá no céu, você tem que se santificar com a palavra de Deus. E se santificar com a palavra de Deus é viver de verdade a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos chama a nos congregar em igreja local e nos chama a viver em santidade. E
eu tinha falado de um texto do Hebreus, o texto de Hebreus é esse aqui, pátria celestial. Olha o que está escrito. É aquilo que eu tinha dito. A nossa recompensa ainda vai vir. Olha o que está escrito. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Lá no capítulo 11 de Hebreus, como eu disse, vai ter a história de várias pessoas que optaram em momentos críticos, decisivos, e eles disseram, não, eu vou ser fiel a Deus e eu vou viver a vontade de Deus. Lá se fala de Abraão, lá se fala de Moisés, lá se fala de Esté, fala de várias pessoas, e aí diz assim, o Deus Todo-Poderoso, ele não se constrange, ele não fica com vergonha quando falam que ele é o Deus deles, porque eles foram fiéis. Esse é o chamado meu e teu, para mim e para ti, sermos fiéis ao Senhor, ao nosso Deus, e andarmos em santidade, em fidelidade, escolhendo como o profeta Jeremias, fazer parte do povo de Deus. E fazer parte do povo de Deus é congregar em igreja local, em contato com outros irmãos e submisso aos nossos pastores, e também em andar em santidade, e ser igreja de verdade, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Eu queria concluir a nossa aula de hoje encorajando você, que talvez tenha se afastado da igreja, a voltar para o Senhor e se aproximar. Ah, Tarcísio, mas eu até trabalhei para o Senhor, eu até me dediquei ao Senhor, e eu acho que houve ingratidão de algumas pessoas. Deixa eu te contar uma historinha que é apenas para ilustrar, não é verdade, mas que nos faz pensar e serve para nós refletirmos. Conta-se que um casal de missionários gastou a vida toda longe da sua cidade natal, trabalhando no campo missionário. E já idosos, eles disseram, olha, nós cumprimos a nossa missão, agora podemos voltar para a nossa casa. E aí eles pegaram o navio e começaram a viajar de volta. E conforme eles iam chegando perto da cidade natal deles, eles ficaram naquela expectativa, né? E dizendo assim, será que o pessoal vai estar esperando para a gente? Será que o pessoal está preparando uma festa de boas-vindas para a gente? Faz muitos anos que a gente saiu de lá, né? Será que a igreja está esperando para a gente? E aí quando eles chegam no porto, o navio vai chegando, existe uma multidão lá, cheia de faixas, né? Bem-vindo! Estávamos com saudade, que bom que vocês voltaram! Aplaudindo, gritando, balões, e eles se alegram e disseram assim, cara, nós estamos sendo reconhecidos, que coisa maravilhosa! Mas aí quando eles percebem, aquela festa era para outras pessoas. E quando a multidão vai embora, eles perceberam que não tinha ninguém esperando por eles. E aí o casal vai triste, né, para casa. E aí o marido, um pouco chateado, diz assim, valeu a pena? Valeu a pena? A gente chega em casa e é desse jeito? Foi para isso? E aí a esposa, com sabedoria, responde assim, não, nós não chegamos em casa ainda. Meu irmão, minha irmã, a nossa casa é no céu. E um dia nós vamos chegar lá. E quem vai fazer festa para a gente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu falho com as pessoas, você falha também. Não vamos nos afastar da igreja por causa disso. Vamos nos aproximar, obedecer ao Senhor e viver no centro da vontade de Deus. Deus abençoe, que essa reflexão fique no seu coração, que o Senhor ministre a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração e nos despedirmos. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo abençoe cada família, cada pessoa que assistiu, Senhor, esse momento, essa lição de EBD, e que eles cresçam no nome de Jesus,
tanto como igreja local, congregando em igreja, como andando em santidade, que o nosso coração aprenda a perdoar, que nosso coração aprenda a caminhar junto e que nossos olhos não estejam no mundo presente, mas na eternidade. Nos ajuda a olhar para os nossos irmãos em Cristo da igreja local com amor, com paz, com tolerância, amando os outros, Senhor, como a nós mesmos, e que nós todos tenhamos o coração cheio do Teu Espírito Santo em todas as coisas, e que nossas escolhas alegrem o Teu coração, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro, irmãos.